Boker Tov, bom dia, Shalom Aleichem. Estou aqui novamente nesta manhã de domingo, com o estudo em mãos, A Outra Face, do Moré João Alves Correia, que fala sobre 70 profecias analisadas uma a uma e amparadas pelos comentários de grandes eruditos judeus antigos e modernos. Aqui o estudo de número 3, aliás, a terceira profecia que os missionários alegam ser atribuída a Jesus ou Yeshua, como queiram os messiânicos em geral, traz por título assim: O Messias abençoaria todas as nações. Gênesis 22, 18. Suposto cumprimento, Gálatas 3, verso 14. Diz o texto de Gênesis 22, 18: E serão abençoadas em tua semente, descendência, todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Vehiti barhu bezaraha kol goye haaretz ekev asher shamatah bekoli. Fatos sobre esta passagem. 1. A semente de Abraão mencionada aqui são os seus descendentes, o povo de Israel, por meio do qual todas as nações do mundo seriam abençoadas. 2. Apesar dos missionários insistirem que aqui teríamos uma referência ao Mashiach, a verdade é que ele não é o foco nesta passagem, e sim a imediata semente de Abraão. Saberemos a seguir o porquê. 3. A passagem em hebraico traz o termo Ekev, vertido em português como porquanto. Ora, a palavra nos dá pistas de quem se trata, ou seja, Yaakov, Jacó, que participa da mesma raiz de Ekev. 4. Claro que a semente imediata de Abraão foi Yitzhak, porém foi Yaakov, Jacó, que deu origem aos 12 patriarcas, pais das tribos de Israel. Foi só com Yaakov que o povo de Israel realmente passou a existir. E este texto nos faz recordar a promessa de Gênesis 3,15, já analisada anteriormente, em que a semente da mulher, que vimos seu próprio Jacó, pisaria a cabeça da semente da serpente, metáfora para Esaú e seus descendentes, incluindo aí uma alusão ao controle das fraquezas e da inclinação para o mal, que foi subjugado por Jacó. O evento que marcou isso tudo foi a luta com o anjo junto ao vale do rio Jaboque. Gênesis 32, versículos 23 a 25. 5. O texto não pode referir-se ao Mashiach em específico, porque ele nunca é chamado nas escrituras de semente, mas sim como renovo ou rebento, o que é algo bem diferente. Uma semente é algo que se encontra em estágio inicial, embrionário, como o povo de Israel naquele momento, que estava germinando como semente. O estágio de rebento ou renovo, um broto, quando aplicada a correta analogia, refere-se a algo posterior, já evoluído. E mais, na concepção profética messiânica, um rebento ou renovo é algo derivado de um tronco já adulto, crescido e que depois de ter sido cortado, brota novamente. Um bom exemplo disso é a forma como o profeta Isaías refere-se ao Mashiach. Então brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará. Isaías 11, verso 1. 6. Concluímos assim que é inviável a aplicação de tal analogia ao Mashiach. Ele não é a semente, mas sim o rebento ou o renovo. Quarta profecia, alegação dos missionários. 4. O Messias seria rei de Israel. Gênesis 49, versículo 10b. Suposto cumprimento. João 1, 49. Diz o texto de Gênesis 49, 10. Lo yasur shevet mi Hudá, o mihokek mi ben raglav, ad ki yavo shiloh, velo ikhat ami. Não se arredará o cetro de Yehudá e nem o bastão do legislador dentre seus pés, até que venha Shiló, e a ele se ajuntarão os povos. Fatos sobre esta passagem. Primeiro, 1.
Gênesis 49:10 fala da perenidade, da continuidade da tribo de Judá, em específico. Isso devido à vinda do Mashiach, justamente por meio desta tribo. O cetro, que representa o poder real, o domínio sobre as demais tribos em termos da linhagem real, não se arredaria, ou não seria tomado de Judá, até que viesse Shiló, que é um dos títulos messiânicos. 2. O Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhak, diz que este verso refere-se ao poder real de David em diante, que permaneceria em Judá, e que depois passou aos exilarcas em Babilônia, príncipes do exílio, que governavam o povo com este cetro, ou direito real, e que eram apontados então com poder real. Confira Talmud Bavli Sanhedrin 5a. 3. Tanto Rashi quanto Baal Haturim vertem o Mechokek Miben Raglav como nem o erudito dentre seus descendentes, como referência aos príncipes legisladores da casa de Yehudá. 4. O Talmud Horayot 11b Sanhedrin 5a explica a frase, e nem o erudito dentre seus descendentes, em referência a Hillel e seus descendentes, que ensinavam a Torá às massas. 5. Ou seja, o que temos nesta primeira porção do verso diz respeito ao poder real que não seria retirado de Yehudá, assim como o bastão do legislador ou ainda os eruditos dentre suas sementes, legisladores que transmitiram o conhecimento da Torá ao restante do povo de Israel. 6. É fato histórico que a tribo de Judá voltou do exílio babilônico e os líderes do povo, já nesse tempo chamado de povo judeu, tomaram a dianteira no estudo e na preservação das tradições bíblicas, vindo posteriormente a desenvolver o que entendemos hoje como judaísmo ortodoxo, derivado dos princípios e da legislação dos doutores que ensinaram a Torá ao povo comum. Portanto, vemos na história do desenvolvimento do judaísmo rabínico um notório cumprimento da passagem de Gênesis 49:10, que diz que o poder real e a legislatura em relação às leis e ordenanças não sairá da alçada da tribo de Judá até que venha o Mashiach, chamado neste verso de Shiló. 7. Segundo Rashi, Shiló é uma alusão ao Mashiach, até que venha Shiló. Refere-se ao rei Messias, a quem pertence o reino, Shiló. E assim é que Onkelos verte, até que o Messias venha, a quem o reino pertence. De acordo com o Midrash Agadá, Shiló é uma combinação de Shiló, um presente para ele, como é dito. Eles vão trazer um presente para aquele que deve ser temido. Salmo 76:12. Vemos assim que temos aqui um material que alude ao Mashiach, o rei Messias. Porém, que embora estejamos lidando aqui com uma profecia messiânica, a mesma é inviável ser aplicada a Jesus. Por quê? 8. Jesus nunca foi rei de Israel. Alegadamente deveria ser, pelo Novo Testamento e por seus seguidores. Mas, examinando-se tais alegações, as mesmas não encontram respaldo legal algum. Jesus estaria totalmente impedido de assumir o trono de Judá, ou de reinar em Israel. 9. Isso se dá devido à maldição que foi imposta a um de seus ancestrais, caso levemos em conta a genealogia provida por Mateus em seu evangelho. De acordo com Mateus 1:11, Jesus descende do rei Jeconias, Jehoniá, um rei ímpio que foi cortado, tirado do poder devido à sua idolatria e rebeldia contra a Torá divina. E Jeremias diz que jamais um da sua geração, descendentes, voltaria a reinar em Judá. 10. Vejamos a maldição que Hashem colocou sobre ele. Pois este homem, Jeconias, um ídolo desprezado e quebrado, ou um vaso de que ninguém se agrada? Por que razão foram arremessados fora ele e a sua geração, e arrojados para uma terra que não conhecem? Ó terra, 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 ouve a palavra do Eterno. Assim diz o Eterno: escrevei que este homem está privado de filhos, homem que não prosperará nos seus dias,
porque nenhum da sua geração prosperará, para se assentar no trono de Davi e reinar ainda em Judá. Jeremias 22, versículo 28 ao 30. Nunca mais houve rei legítimo em Judá depois de Jeconias. Os reis que de uma forma ou outra ocuparam o trono em Jerusalém, sejam os asmoneus ou os da casa de Herodes, bem mais tarde eram todos ilegítimos e não pertencentes à dinastia davídica. 11. A maldição imposta sobre Jeconias impediu, portanto, que qualquer um de seus descendentes ocupasse de novo o trono real, e algo muito importante precisa ser observado aqui. A passagem que encontramos esta maldição em Jeremias 22, versículo 28 ao 30 diz: Escrevei que este homem está privado de filhos, homem que não prosperará nos seus dias, porque nenhum da sua geração prosperará, para se assentar no trono de Davi e reinar ainda em Judá. Ou seja, o profeta Jeremias não está dizendo que ele não teria filhos, mas seria o mesmo que fosse assim, pois nenhum da sua geração, o que implica em filhos, jamais tornaria a ser rei. 12. O Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, capítulo 1, que nos fornece a genealogia de Jesus, afirma que Josias gerou a Jeconias, Mateus 1,11, o que não é estritamente uma verdade, pois Jeconias gerou a Jeoacás, que reinou depois dele. Segundo Reis 23:30. Ao que parece, Mateus encolhe sua genealogia, ou a encurta a fim de resultar no cálculo de 14 mais 14 mais 14 gerações, num total de 42 gerações desde Abraão até Jesus. Porém, esse exercício matemático acabou resultando na confirmação de que isso foi realmente uma tentativa desesperada de encaixar Jesus nesta genealogia real, a todo custo, mesmo que gerações precisassem ser cortadas desta linha histórica. Obviamente, temos aqui algo extremamente forçado. 13. Alguns alegam que esta maldição sobre Jeconias foi removida. Afirmam isso tendo por base a própria passagem de Jeremias, que afirma que o rei Jeconias não teria filhos, sendo que, na verdade, ele os teve. 1 Crônicas 3, 17 a 18. Bem, quanto a isso, já demonstramos que o próprio texto de Jeremias diz que Jeconias estaria privado de filhos, mas que devemos entender isso de forma metafórica, pois na mesma passagem fala-se de nenhum de sua geração como tendo direito de ocupar o trono. Ou seja, embora tendo filhos, seria como se ele não os tivesse. 14. Alegam ainda que o profeta diz que Jeconias não prosperaria em seus dias e que, porém, Jeconias, chamado também de Joaquim, teria prosperado, segundo Reis 25, do 27 e 28. 25, versículos 27 e 28. Depois disto sucedeu que no ano 37 do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês do 10º, aos 27 do mês, Evil-Merodach, rei de Babilônia, no ano em que reinou, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, tirando-o da casa da prisão. Ele falou benignamente e pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia. Naturalmente, quando Jeremias fala que o rei não prosperará em seus dias, a mensagem tem a ver com os dias de seu reinado, e não em relação a uma condição de subalterno a outro rei, que na verdade o removeu de sua posição de chefia de seu próprio povo. Isso jamais seria prosperar. Afinal, foi em Jeconias que a linhagem davídica foi cortada. Ainda que o rei de Babilônia tenha tratado dele com a devida distinção que sua condição de monarca lhe assistia, isso não significa dizer que Jeconias prosperou, estando em cativeiro, sem sua dignidade real e independente, e sem povo para governar. Toda vez que o termo prosperar está associado a um rei, ele está governando seu povo de forma independente e com grande sucesso. Vide 1 Crônicas 29, versículo 23 e 2 Crônicas 32, verso 30. Portanto, tal argumento dos missionários não procede. Sua condição de estar prisioneiro do rei de Babilônia é mais do que uma clara evidência de que ele realmente não prosperou em seus dias. É um fato
irrefutável. 15. Os missionários dizem ainda que a maldição foi suspensa porque Zorobabel teria atuado como governador em Judá depois do exílio. Ora, o próprio termo governador já responde esta questão. Um descendente de linhagem real, como ele, deveria reinar e não ser apenas um governador subalterno e vassalo do Império Persa que então dominava Judá. Ou seja, Zorobabel nunca foi rei, hebraico, Meler, de Judá, mas sim um governador, hebraico, Perá, e ainda subordinado aos monarcas persas. Zorobabel, governador de Judá, Ageu 1, versículo 1. Governador de Judá, Zorobabel, Ageu 1, 14. Governador de Judá, Zorobabel, Ageu 2, versículo 2. Zorobabel, governador de Judá, Ageu 2, versículo 21. Não existem referências nas escrituras que chamem Zorobabel de rei de Judá. 16. Os missionários provavelmente citarão a passagem do Talmud, Sanhedrin 37b, 38a, na qual vemos o rei Ioaquim, ou Jeconias, sendo perdoado por Hashem devido ao exílio em Babilônia. Daf 37b, Guemará. Rabi Yohanan disse: o exílio faz expiação por tudo, pois está escrito: assim diz o Eterno, escreve que este homem ficará sem filhos, homem que não prosperará nos seus dias, pois nenhum da sua linhagem prosperará para se assentar sobre o trono de David e governar de novo em Judá. Considerando que, depois que ele, o rei, foi exilado, está escrito: e os filhos de Jeconias, o mesmo é Assir, Shealtiel, seu filho, etc. Ele foi chamado Assir porque sua mãe concebeu-o na prisão. Shealtiel, porque Hashem não o plantou da forma como os outros são plantados. Sabemos pela tradição que a mulher não pode engravidar em uma posição ereta. Daf 38a, Guemará. E mesmo assim ela concebeu em pé. Outra interpretação. Shealtiel, porque Hashem obteve do tribunal celestial a absolvição de seu juramento. O que o Rabi Yohanan diz simplesmente é que a Galut, exílio, traz expiação por todos os pecados, o que é de amplo conhecimento em termos de judaísmo. Cita como exemplo o próprio rei Yehoniá, ou Jeconias, pois seu filho, Shealtiel, foi concebido enquanto sua mãe estava no cárcere, desvinculando o rei da maldição de não ter semente. Mas é só. Mesmo assim, nem Shealtiel e tampouco qualquer outro de sua linhagem jamais ascendeu novamente ao trono de Judá. E o próprio fato de que a esposa do rei e ele, naturalmente, estariam presos quando da geração de Shealtiel refuta a tese missionária de que Jeconias teria prosperado em seus dias. Não há prosperidade alguma quando se está preso e destituído de direitos reais que lhes eram devidos. Midrash Vaikra Rabá 19, versículo 6, deve ser, versículo 6. 17. Buscando ainda outra alternativa para agarrarem-se à tese de que a linhagem de Jesus não tem impedimento algum para reinar. Os missionários talvez citem o Midrash Tanhumá. Cântico da Ascensão. Elevo meus olhos para os montes, etc. Salmo 121. E é disso que está escrito. Zacarias 4. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel, para que se aplaine? Este é Mashiach, ben David. E por que chama-se o seu nome grande monte? Porque ele é maior do que os patriarcas, como se diz. Midrash Tanhumá, Parashat Toldot, Simão 14. 4. O Midrash Tanhumá fala de um grande monte, que é Mashiach ben David, o Messias, filho de David. B. O texto diz ainda que o grande monte não precisa aplainar-se diante de Zorobabel. Por quê? C. Porque o grande monte, Mashiach, é maior até mesmo do que os patriarcas. Naturalmente, maior também é óbvio que o próprio Zorobabel. D. Há dois tipos de Midrashim. Os Midrashims de Alahá, dos quais derivamos a lei normativa judaica e que, assim, constituem-se
constitui-se em interpretações legais da Torá, e os Midrashim de Agadá, dos quais não derivamos leis normativas e que não constituem interpretações legais da Torá. Os Midrashim, dos quais derivamos Halahá, são Mehilta, Sifra e Sifre. Como vemos, o Midrash Tanhumá não faz parte dos Midrashim de Halahá e, portanto, nada do que se diz ali pode ser tomado como regra interpretativa imperante entre os judeus. O Midrash Agadá nada mais é do que uma forma de debate onde temos uma ampla gama de possibilidades, sem que se estreitem as alternativas para o desenvolvimento do tema. Há neles uma liberdade muito maior de exposição do que temos no Midrash de Halahá, por razões óbvias. Segue-se, portanto, que nada do que se apresente no Midrash Agadá pode ser entendido como matéria legal ou autoritativa. 18. É natural que surja a seguinte questão à luz dos fatos estudados acima. Se a linhagem de Jeconias está para sempre impedida de assumir o trono de David, como isso se fará então no futuro? Por meio de quem deverá vir o Mashiach? Quando o rei Josias morreu na batalha contra Faraó Necho, o povo da terra fez de Jeoacás seu rei, segundo Reis 23, versículos 29 e 30. Jeoacás reinou apenas 3 meses em Judá, segundo Reis 23, 31. O faraó Necho mandou prendê-lo em Ribla, para que não mais reinasse, segundo Reis 23, 33. Como o faraó Necho não autorizou o reinado de Jeoacás, que foi feito rei contra a vontade dele, o rei egípcio instituiu Eliaquim, a quem o faraó mudou o nome para Jeoaquim, sobre o trono judeu, segundo Reis 23, 34. Este gerou Jeconias, o rei cuja linhagem foi amaldiçoada. 2 fatores surgem aqui. Jeoacás não era o primogênito de Josias, logo sua ascensão ao trono foi ilegítima. Foi o povo da terra, Am Haaretz, uma expressão usada em referência às pessoas ignorantes, que fez dele seu rei. O primogênito de Josias era Yohanã. Esse deveria ter sido colocado como rei. 1 Crônicas 3,15. O correto aqui seria ter seguido a linhagem da casa de David, sem interrompê-la. O povo ignorante, porém, preferiu fazer a rei a Jeoacás. O outro fator tem a ver com os reis postos no trono por potências estrangeiras. Faraó Necho instituiu Eliaquim, depois chamado de Joaquim, sobre o trono de Judá. Desta forma, temos aqui mais um rei ilegítimo. Naturalmente, Jeconias, filho de Joaquim, ou Eliaquim, é feito rei neste contexto de ilegitimidade que começou com a morte de Josias. Desta forma, a linhagem da casa de David foi rompida já nos dias de Josias, sendo que Yohanã foi injustiçado pelo povo, sendo que ele sim era o legítimo herdeiro do trono. E a ele e à sua linhagem aplica-se o sentido do verso de Gênesis 49, 10. Até que venha aquele a quem é de direito. Assim sendo, será de sua linhagem que virá o rei Messias. Conclusão 1. Vimos assim que Jesus está impedido legalmente, falando de assentar-se sobre o trono de Davi devido à presença em sua genealogia do ímpio rei Jeconias. 2. Nenhum de sua geração jamais poderia novamente reinar entre os judeus. 3. Apesar de fontes tradicionais sugerirem que Jeconias foi perdoado devido ao seu exílio, concluímos que mesmo assim nenhum de seus descendentes assumiu a posição de rei novamente em Judá. 4. Nem mesmo Zorobabel, que foi apenas um governador e não um rei, e ainda assim um governador vassalo dos soberanos persas. 5. Naqueles dias, sob domínio persa, Judá era chamado de Yehud Medinata, província de Judá. 6. Tudo isso levado em conta, percebemos que Jesus não é o foco da profecia registrada em Gênesis 49, 10, sobre Shiló, a quem pertence, uma vez que Jesus não tinha direito legal sobre o trono de David. 7. A linhagem messiânica não continuará por meio de descendentes do rei Jeconias, tendo em vista que desde os dias de Josias
a linhagem de Davi havia sido cortada. Johanã, filho de Josias, é que deveria ter reinado depois de sua morte. E essa injustiça histórica será reparada, tendo em vista que é por meio de seus descendentes que a casa de Davi será restabelecida quando do advento do rei Messias. Todarabá, muito obrigado ao Eterno, agradeço essa oportunidade, essa manhã maravilhosa de domingo, 18 de setembro de 2020. Próxima semana estaremos comemorando o Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico. É um novo ciclo de vida que começa para nós, hebreus, judeus e israelitas. Amém.